que seja esse o Espírito que nos conduza nesse momento. E não somente agora. Nós precisamos dele todos os dias. Porque o contexto que vivemos hoje, precisamos ter a mente iluminada e um coração humilde para se curvar diante deste Deus. Porque senão, certamente a nossa condenação está certa. Então que esse Espírito nos conduza hoje e sempre. Amém. O texto da nossa mensagem, irmãos, está em Gênesis 11, 1 a 9, que é um texto que até alguns vão talvez perguntar qual o sentido desse texto para um dia de Pentecostes, mas rapidamente vocês vão entender a razão desse texto ser colocado num final de semana tão festivo para a igreja. Gênesis 11, 1 a 9 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Baseado nesse texto, queremos ter como tema Deus e nossos planos, ou Deus e meus planos. Esse texto mostra que o Deus triuno, ele sempre existiu, ele sempre trabalhou em parceria, ele sempre foi o Deus completo na sua essência, e esse Deus trabalhou sem cessar, antes mesmo da criação do mundo, continua trabalhando até hoje e vai trabalhar por toda a eternidade. Como havia somente uma família de Noé, então o texto diz que todos falavam a mesma língua, uma só cultura naquele local, apenas estava sendo habitado por um só povo. E esse povo tinha um plano, e percebem a ganância e a cobiça do coração do ser humano. Então esse povo se reúne e diz: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é de fato importante destacar desse texto, dessa mensagem que vem nesse versículo, é o seguinte: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus. E construir, penso que nós sabemos o que é construir, né? Então a ideia, vamos construir uma torre, vamos edificar uma torre. E essa torre praticamente não terá fim, porque a intenção do povo sempre foi levantar uma torre que chegasse aos céus.
E escreve um professor de história, ele escreve o seguinte sobre essa questão da torre. Ele diz, Antônio Gasparetto Júnior, mestre em história: há vários estudos que tentam provar de alguma forma a existência de tal torre. O mito provavelmente é inspirado na torre do templo de Marduk, que em hebraico é Babel e significa porta de Deus. No sul da Mesopotâmia, há realmente restos de torres que fazem alusão à Torre de Babel. Babel era a capital do Império Babilônico. Foi muito rica e poderosa, pois representava um centro político, militar, cultural e econômico do mundo antigo, recebendo imigrantes, então, de todas as regiões. Por considerar uma história como mito, talvez esse cara nem acreditava, ou não acredita em Deus, ou não acreditava. Mas as informações que ele está trazendo, em vez de prejudicar, ele está ajudando a comprovar o que a Bíblia fala sobre a história, sobre a Torre de Babel. Estas enormes torres eram conhecidas como zigurates. No topo da torre era para ser o templo da adoração dos deuses. Então, a ideia é, vamos levantar uma torre enorme, muito alta, que chegue aos céus, e aqui em cima desta torre, ali o povo vai se reunir para adorar aos deuses, porque acreditava-se que quanto mais perto do céu, mais perto de Deus o povo estaria. E esse detalhe é muito importante. Todo o orgulho do ser humano e sua vaidade são expressas nas palavras: tornemos célebre o nosso nome. Olha a intenção do povo. Não importa mais o que Deus disse, inclusive eles eram da família de Noé. Já esqueceram o que Deus fez com eles? Vamos tornar célebre o nosso nome. O que Deus quer, pouco importa. O que importa é o meu nome estar sobre todos. Eles eram para ser famosos no mundo inteiro. E o pior que ficaram, né? Mas ficaram de modo negativo. Deus, ele destruiu os planos daqueles homens. Deus acaba com os planos sem mexer em absolutamente nada, a não ser mudando a linguagem deles. E aí, olha a intenção: para que não sejamos espalhados por toda a terra. Quando eu olho isso, Deus não quer, Deus não criou o ser humano para ficarmos todos no mesmo lugar. E isso foi expresso para Adão e Eva, já no jardim do Éden. Ele disse, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Enchem a terra, saiam por aí, ocupem os espaços, não fiquem só no mesmo lugar. E isto é reforçado para a família de Noé. Quando Deus diz, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. E olha a intenção deles: não vamos sair daqui, nós vamos permanecer aqui, nós vamos nos cuidar, nós vamos criar um grande centro aqui. E veja o que Deus afirma então. Deus olhando lá do céu, para aquilo lá que o povo estava fazendo,
percebem as palavras de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus olha com preocupação. E olha um detalhe extremamente importante para os nossos dias. Vamos intervir, senão o homem não terá limite no que quer fazer. Deus percebe que se os homens naquele momento alcançam o seu intento, Ele diz: se nós permitirmos, o homem vai ir muito além do que deveria ir agora. E então Ele intervém. Sem matar uma só pessoa, muda a linguagem de cada um, e assim cria uma confusão e o povo se espalha. Os planos do mundo, irmãos, continuam sendo os mesmos. Continuam tentando construir uma torre de Babel. Aliás, Satanás nunca abandonou esse plano. O homem nunca deixou, Satanás e seus anjos nunca deixaram este plano de lado. E isso hoje está tão evidente diante dos nossos olhos que só não enxerga quem de fato não quer. Vejam que a intenção é fazer com que os homens edifiquem e estão construindo uma torre, onde um só homem lá em cima vai mandar em todos os outros que estarão abaixo dele. Essa é a intenção. E aí, a ideia é que quem chegar lá no topo, em cima, não é porque ele quer estar aqui, porque ele quer estar mais perto de Deus, ou porque ele quer servir os demais. É porque ele quer ser adorado por todos os outros que estarão abaixo. Por isso, a ideia é um só governo, uma só e única religião. Quem estiver fora dela não serve. Uma só administração. Tornar o Estado um Deus e o povo seu escravo. Reparem do que o povo está sendo condenado hoje. Reparem para onde a justiça está levando o povo. Eles querem colocar 8 bilhões de pessoas abaixo de um só governo, que está lá em cima e vai mandar em todo mundo. Assim como está acontecendo na China, onde os templos são tiradas as cruzes e qualquer coisa referência a Deus, mas é colocada a imagem do seu governante. Isso não é de lamentar? Isso não é para nós cairmos de joelhos e orar? Isso não é motivo para nos preocuparmos com tal de comunismo e socialismo que querem que todo mundo seja igual?
mas igual só na parte de baixo. Escravos. E se você não se curvar diante do Estado, você não serve ao sistema. Isso não é uma torre de Babel que está sendo levantada por Satanás e seus anjos e seus servos. A impressão que dá, quando Deus disse assim, vamos intervir agora, porque se nós permitirmos, o homem não terá mais limite. Agora vamos olhar, irmãos, um pouquinho, essa frase do nosso Deus. Vamos meditar, porque isso foi dito lá em Gênesis, mas isso está acontecendo hoje. O homem quase não tem mais limites. Tecnologias, através das quais entram no seu lar sem pedir permissão. Aliás, quando você compra uma tecnologia e você paga uma internet, você está pagando para entrar muitas vezes a desgraça dentro da sua casa. E essa internet, por mais que seja boa, eu louvo a Deus porque nós temos a oportunidade de transmitir o culto, mas está sendo uma desgraça. O povo está se perdendo. Não estão mais pensando, não estão saindo fora disso para olhar um pouco a situação de fora. Mas estão caminhando exatamente como os do topo querem que caminhem. E ai de quem se levanta contra. Quem se levanta contra não presta. Quem se levanta contra é um opositor que precisa ser eliminado. Além da tecnologia, com a qual eles vão governar todo o resto aqui para baixo, é através dela. Estão criando vida humana de acordo com os seus prazeres. Clonando, criando seres humanos lá, no laboratório. Aprenderam a arte de enganar o povo e tornar o povo escravo, tanto da tecnologia como os seus escravos particulares. Que você não tem mais direito de pensar e de falar. Já conseguem monitorar a nossa vida de tal maneira que se eles não quiserem que eu saia de Cacoal, eles sabem como fazer. Tudo está nas mãos deles. Basta eles bloquear o meu CPF, bloqueiem minhas contas, meu cartão, e está tudo feito. Porém, independentemente do mundo, temos que olhar também para a nossa volta. Seja lá como o mundo vai para onde Jesus falou que vai. O mundo vai para o inferno. O mundo caminha para o inferno. Deus ainda está nos dando um tempo de acordar pessoas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. No final das contas, irmãos, mesmo que o mundo vá para lá, a gente pode ir contra o mundo, contra o Satanás, contra qualquer coisa. A salvação é individual. A salvação, ela é individual. Cristo morreu por todos e quer salvar todos. Essa é a nossa missão, de falar, de pregar, para que o Espírito mude. E isso está expresso lá em 1 Timóteo, quando ele disse, isto é bom e aceitável diante de Deus. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. A nossa missão é pregar a palavra. O que vai acontecer não é minha responsabilidade. Quem vai vir para Cristo não é trabalho meu.
Isso é trabalho do Espírito, é trabalho de Deus. E a gente tem que saber separar as coisas. Eu não vou mudar o coração de vocês, esquecem. Eu não vou mudar vocês. Agora o Espírito pode mudar vocês. E a minha função eu sei muito bem qual é. É falar a verdade. E cada um siga o seu caminho. Olhemos para a nossa volta e analisemos o nosso relacionamento com Deus. É importante. Estamos vivendo dentro de um contexto, mas no final das contas, a salvação é minha, é individual. Mas eu quero que todos vão para o céu. Porque esse é o desejo do meu Salvador. E a gente olha tudo à volta e uma coisa é certa. Muitos estão brincando com Deus. E brincando de ser Deus. Eu não queria estar na pele e não quero estar na pele deles diante do Criador. Eu não quero. Quiserem continuar como estão, que continuem. Cada um tem o direito e a liberdade de se arrepender ou não. A salvação é para quem tem fé salvadora no coração. E a fé salvadora é em Cristo. Fora de Cristo, esquece esse negócio de que eu acredito no Pai, mas não acredito no Filho. Quem não acredita no Filho, não acredita no Pai. E aí nós temos que nos perguntar, como estão os nossos planos? Os planos que temos em nossa vida pessoal, profissional e cristã estão de acordo com os planos de Deus? Já houve planos seus que foram frustrados? Assim como aconteceu aqui na Torre de Babel? Quantos homens naquela ocasião tiveram todo o sonho de uma torre, simplesmente vendo virar cinzas diante dos seus olhos? O que poderia ser diferente dos teus planos? Esses seus planos estão firmados em quem? E a quem você vai dar a glória quando os seus planos se concretizarem? Podemos separar os nossos planos rapidamente em pelo menos em três setores aqui que eu gostaria que pensasse. O plano espiritual, o plano familiar e o plano profissional. Vamos pensar no plano espiritual. Como é que está o seu plano espiritual? Eles estão em primeiro lugar ou Deus pode ser deixado para depois? Estão amando a Deus sobre todas as coisas? Se não estou amando a Deus sobre todas as coisas, o que está me atrapalhando para que de fato eu o ame, de acordo com o evangelho que foi lido hoje? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha o sinal. Por isso que eu falo, muitos estão brincando, porque eles estão tendo a oportunidade de ler a palavra e dizem que amam a Deus, mas não querem ouvir o que Deus fala. Se em seus planos atuais Deus não está incluído, inclua eles urgentemente. Inclua Deus nos seus planos urgentemente. O que Deus nos pede, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o plano espiritual que nós temos que ter. Se esse não for o nosso plano espiritual em primeiro lugar, mude logo. Não espere, porque amanhã um de nós pode estar sendo deitado aqui dentro de um caixão. No plano familiar, como é que estão os planos da família? Estás ensinando a palavra de Deus sempre
em todas as oportunidades? Mesmo que dentro de casa começam os problemas, as dificuldades, e temos, o marido ou a esposa não querem saber. Mas como é que estão os planos lá dentro? O trabalho de Deus e o trabalho do cristão está bem definido, como eu falei antes. Lá na sua casa, que o seu plano seja que a sua casa sirva ao Senhor. Mas coloque isso também para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Digam isso com todas as letras. Eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Se esse não for o plano da família, então, certamente, em algum momento a sua família pode desabar. Peça ao Espírito que convença do pecado, da justiça e do juízo, primeiro lá em casa. Preciso começar na minha casa. Eu preciso clamar ao Senhor para que o Espírito convença minha esposa e meus filhos que eles são pecadores, que eles precisam da justiça de Cristo. E que um dia todos estaremos perante esse Deus. E no plano profissional, que eu vejo que são as 3 áreas fundamentais da vida de qualquer ser humano, essas 3 áreas, se elas não estão alinhadas, nós trabalhamos em vão. Deus está incluído no seu plano profissional? Ou a gente pensa que a igreja é uma coisa, mas lá na minha profissão, se eu der calote, se eu mentir, se eu enganar os outros, que se lasque os outros. Ou eu quero servir a Deus também do meu trabalho, para que o nome de Deus seja célebre lá dentro no meu trabalho. Se Deus não estiver incluído nesses planos, estamos dispostos a nos arrepender e corrigir a nossa vida? E aí o convite, se arrependa. Sempre há tempo. Deus está te dando essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade de nos arrepender e de voltar. E esqueçam os planos dos homens, porque os planos dos homens, Deus muda a hora que Ele quiser. Os planos de Deus sempre estarão acima dos nossos planos. Que Deus conduza o nosso coração, a nossa vida. Que peçamos perdão para que Deus esteja nos meus planos, no meu plano espiritual, no meu plano familiar e no meu plano de trabalho todos os dias, para a honra e glória do seu nome. Amém.